Olá, prezados alunos do terceiro ano do ensino médio, da disciplina de Física. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês aqui dentro de mais um conceito de uma abordagem dessas ferramentas que a física acaba trazendo. Bom, o conteúdo da aula de hoje que eu vou estar trabalhando com vocês ali refere-se à ideia do circuito misto. O que eu vou pedir para vocês, se eventualmente é o primeiro momento que você está tendo em relação a essa disciplina ou a esse conteúdo em específico, tem 4 aulas anteriores que eu gravei que vai dar toda a base inicial para essa aula. Então, caso você não tenha assistido a aula ainda, eu peço para vocês que antes de assistir essa aula, assistam as outras 4 aulas, que envolvem circuito em série, aula 1 e aula 2, circuito em paralelo, aula 1 e aula 2 também, certo? Que isso vai dar toda a ênfase para a gente estar trabalhando dentro desse conceito. O que temos também como referência, em cima dessa base ali, são os encaminhamentos que você vai ter dentro da forma de fazer o desenvolvimento da questão. Por isso, é de suma importância que você veja as outras aulas também, certo? Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações, que daí pelo menos as atividades já serão encaminhadas para vocês assim que o próprio YouTube acaba notificando vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos avançar para a nossa aula. E o conceito que eu venho falar aqui de maneira bem rápida e introdutória é sobre a ideia das associações de resistores. A gente viu já de maneira minuciosa o conceito de circuito em série. Vimos também de maneira minuciosa o conceito ali de circuito em paralelo, e nessas abordagens aqui você vai ter que nesse conceito mistura-se, retomando bem rapidamente. O que temos ali? Na associação em série, então temos ali a caracterização dos resistores definidos daquela maneira no desenho. Ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical, a discriminação desse desenho. Ele pode estar tudo torto, então você pode ter o R1, daí de repente vai para baixo, passa pelo R2, vai para a esquerda, passa pelo R3, vai para baixo, passa pelo R4, e assim vai. Então depende das formas ali. O que você tem que perceber é o seguinte: você só tem um caminho possível de passagem, é uma passagem obrigatória. E essa passagem obrigatória que a gente vai ter são dos elétrons, que a gente chama de corrente elétrica. Então, se você só tem um único caminho possível, é definido como circuito em série. Se existem possibilidades, é definido como paralelo. Então, vamos pegar aqui, ó. Primeira propriedade: a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. A tensão elétrica se divide para alimentar cada um dos resistores. A resistência equivalente à soma de todos os resistores do circuito, definido dessa maneira, até o Rn, porque eu não sei quantos resistores você vai ter nessa associação. Pode ser apenas 2, pode ser 10, pode ser 100, depende do tipo de circuito. Você vai ter que a potência total do circuito equivale à potência parcial dos resistores. Cada um gasta um pouquinho, o conjunto ao todo dá a referência do circuito e a potência definida por π. Tá? A associação em paralelo também temos o mesmo conceito. Agora percebam a modalidade do circuito. Ó. Eu vou ter aqui a corrente elétrica, ela avança, chega por aqui, ela tem opções. Ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. Gerou essa bifurcação, que é essa palavra que vai ser meio que comum nas aulas, então existiu possibilidade. Ou você vai para cima, ou você vai para baixo, ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Se existiu possibilidades, circuito em paralelo, certo? Então, sem discussão, é isso aí. Então, vamos pegar lá. A ideia das propriedades. A primeira delas, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores desse tipo de modelo, tá? Temos ali que a corrente elétrica é dividida em cada resistor, um pouquinho alimenta aqui o Rx, um pouquinho alimenta o R1, certo? E aí vem muita ideia do T, que eu já falei nas aulas anteriores, aonde você vai ter ali o seguinte: você tem um pouquinho de corrente elétrica que passa pela parte de cima, um pouquinho da corrente elétrica que passa pela parte de baixo, todo mundo é alimentado. Seja uma televisão e um videogame, você precisa que os dois trabalhem em conjunto para você ter a sua finalidade. Mas, independente disso, o videogame pode ser ligado enquanto a televisão está desligada, ou a televisão pode estar ligada enquanto o videogame está desligado, certo? Então tem essa característica. Então aqui, ó, a resistência equivalente depende muito da característica do circuito. Mais uma vez, volte na aula anterior, tem alguns exemplos bem específicos disso. E também a potência total equivale à potência parcial.
também definido por π, tá? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com a ideia do circuito misto, percebam o que está acontecendo. Eu vou ter ali um determinado circuito. Esse é um dos modelos mais simples possíveis, tá? Então, eu vou ter ali, ó, eu estou avançando da esquerda para a direita, então estou vindo nesse caminho, opa, gerou uma bifurcação. Então, existe a possibilidade de o quê? Da corrente ir para cima ou da corrente ir para baixo. Então, são as possibilidades. Assim, aqui ela vai se dividir. A gente vai chamar de I1, a corrente que passa para cima, e I2, a corrente que passa para baixo. Mas, por hora, a gente não precisa se preocupar com isso. O que acontece? Que chega nesse ponto, nessa bifurcação, ela se divide, um pouquinho vai para cima, um pouquinho vem para baixo, só que chega nesse ponto ela se unifica novamente e aqui vai embora. O que acontece? Esse segmento do circuito ele é definido como trecho então em paralelo. E se eu for analisar a estruturação aqui na horizontal, eu tenho um segmento em série. Ué, mas assim, quando a gente vai começar a trabalhar, o que é prioridade? O que é prioridade é você mexer por onde se bifurca. Então, se aqui se dividiu, é por aqui que eu tenho que pegar. Ah, mas e se aqui tivesse dois resistores, por exemplo? Aí você, dentro da bifurcação, você tem a possibilidade de ter um circuito em série ou também um circuito em paralelo. Depende muito do tipo do circuito que você vai ter. Mas vamos aumentar gradativamente o grau de dificuldade para a gente não chegar no susto nisso aqui. Então vamos bem com calma, tá? Então, as próximas aulas desse conceito de circuito misto, então essa já deu uma abordagem. Daqui para frente a gente vai trabalhar só com exercícios, beleza? Para vocês verem certinho como é que funciona. E no final tem um exercício que eu deixei ali, mas esse é um dos upgrades que a gente vai ter ali, aonde a gente vai dar uma olhada nele depois que a gente tiver toda uma introdução conceitual, para daí sim a gente chegar na resolução. Mas eu vou deixar ali no final só para vocês verem o tipo que eles podem se apresentar também. E ainda vou dizer que esses são extremamente simples. Para quem faz o curso de eletrônica, por exemplo, então você trabalha com situações bem mais complicadas, tá? Mas vamos começar do básico. Então o que acontece, ó? Vamos pegar ali, ó. Para a gente resolver essa questão, primeira coisa a gente vai ter que determinar a resistência equivalente do circuito. Eu dependo da bifurcação. Poxa, mas como que eu vou identificar? Então assim, ó, o que eu vou pedir para vocês, na hora de vocês fazerem a identificação do circuito, verifiquem a forma com que ele vai estar abordado. Essa abordagem que tem aqui vai mostrar a determinação do que acontece. O trecho que eu quero só envolve exclusivamente o 20, que a gente vai chamar de R1, e o 30, que a gente vai chamar de R2. O 50 mil R3 ele não vai entrar nisso, pelo menos por enquanto, tá? Então, o que a gente vai ter? É esses caras que eu preciso estar trabalhando. Então, isso aqui vai ser minha composição do circuito. Esquece o 50, você não precisa dele, pelo menos não por enquanto. Então foque só nesses caras, só no trecho da bifurcação. Muito bem, a bifurcação é composto, agora nesse caso a gente analisa R1 e R2 sempre de cima para baixo. Meu R1 vale 20, meu R2 vale 30. Como são dois resistores e são diferentes, a gente tem uma equação muito específica quando trabalha-se com dois resistores, que é aquela ali, ó. RA, no caso que eu estou trabalhando assim, não é resistência equivalente geral do circuito, e sim de um segmento do circuito, por isso que eu definiria como RA sendo o produto da R1 vezes R2 divididos pela soma de R1 mais R2. Então, pegando ali como referência, vamos ter 20 vezes 30 divididos por 20 mais 30, ok? Ao fazer 20 vezes 30, teremos que isso vai dar 600. Ah, mas são números muito grandes, como que eu vou fazer? Relaxa, vai na manha. Pega aqui, ó, apenas o 2 e o 3, multiplica. Ó, 2 vezes 3, 6. 1 zero, 2 zeros, jogou no final. 600. Ganhou tempo, tá? Ali, ó, 20, 1 mais 30, 50. Muito bem. Para facilitar, se assim você quiser, você pode simplificar os zeros do final, tá? Sempre na mesma quantidade. Um em cima e um embaixo. Então, o que a gente vai ter, ó? Você pode fazer divisão de 600 por 50? Pode. Pode fazer de 600 por 5? Pode, vai dar na mesma. Ao fazer essa divisão, chegamos ali que isso vale 12, ok? Muito bem, então isso quer dizer que todo aquele segmento ali equivale a um resistor que vale 12? Sim, é isso mesmo, tá? Isso é uma característica muito específica desse tipo de circuito. Olha o que acontece. Eu redesenhei a ideia do circuito, aonde substitui aquele trecho em vermelho pelo 12, e ele vai estar dando uma sequência junto com o de 50. Poxa, olha que bacana. Essa sequência vai ser o quê? Um circuito em série.
Percebam, a gente tratou inicialmente os dados ali de um circuito em paralelo, avançamos então agora para um circuito em série. E assim, aos pouquinhos a gente vai evoluindo a forma de fazer resolução e você vai simplificando o seu circuito também, tá? Então vamos lá. Agora, como é um circuito em série, está mais fácil para a gente estar trabalhando. O que eu faço? Somos resistores. O RA, que foi essa região aqui que eu deixei circuladinho em vermelho, e o meu R3, que é o carinha que está fora. Agora eu uso ele. Então vai ficar como ali? Aquela região ali vale 12, mais o meu R3 que vale 50, somando todo mundo, então isso vale 62, ok? Então isso é a referência que temos. Vamos avançar agora. Ó, ele pede para a gente também a ideia da tensão elétrica e também a potência. Mas vocês vão ver que a segunda e a terceira parte não é nada diferente do que a gente já não tenha visto. O que acontece é que essa primeira parte vai ser a mais impactante, que vai causar mais modificações. Mas o restante é um pouco mais tranquilo para a gente estar vendo. Então vamos lá. Pela primeira lei de Ohm, temos U igual a R vezes I. Então é isso que a gente tem lá. Aonde aquele R é a resistência equivalente do circuito, certo? Então vamos lá. O que a gente vai ter? A minha resistência equivalente eu acabei de determinar, está ali embaixo, ó, vale 62. A corrente elétrica vale 2 amperes. Poxa, mas aonde que está esse 2? Está no enunciado. Então, ao fazer 62 vezes 2, vamos ter então uma tensão elétrica de 124 volts, certo? Isso é a referência que temos. Muito bem, vamos avançar. O que ele quer também é a ideia da potência. Então, vamos analisar a potência. A potência do circuito, então, vai ser definido por π. Com que informações? A minha corrente, que vale 2, e a minha tensão elétrica, que vale 124. Ao multiplicar 2 vezes 124, teremos ali, então, uma potência igual a 248 watts, certo? Mas, assim, se eu quiser analisar a potência individual, por exemplo, de cada resistor, posso? Claro que pode. Mas, lembrando, a gente está vendo numa escala gradativa de dificuldade. Então, eu estou pegando esse tipo de circuito, que é um dos mais simples para a gente estar começando, para a gente entender como que funciona a lógica. Se você entende a lógica num circuito fácil, você consegue pegar a mesma informação e trabalhar num circuito complexo. Agora, se a gente já começar num circuito complexo, querendo desmembrar toda a situação, aí fica difícil. Então, vamos fazer de maneira gradual. Eu quero que vocês entendam por etapas como que isso funciona. E nessas etapas, a gente vai evoluindo gradativamente. O importante é que você consiga entender o conceito que tem e a partir do conceito a gente consegue evoluir. Então, assim, em um circuito misto, sempre, dê preferência para o trecho em paralelo. Mas ali, se dentro do trecho em paralelo você tiver trecho em série ou trecho em paralelo, você tem que começar sempre do setor mais interno e avançando gradativamente. Mas vamos ter exemplos nas próximas aulas ali que vai chamar um pouco mais a atenção de vocês para esse momento. Mas assim, eu não quis trazer nesse ponto agora, porque eu acho que ainda a gente tem que evoluir, ok? Então vamos lá. Segundo circuito, olha o que ele diz ali, ó. Determine a resistência equivalente e olha as opções de resposta. Letra A, 20 ohms, letra B, 6.6, letra C, 78.15 ohms, letra D, 25 e letra E, 50 por 15. Tá, muito bem. Então, assim, a gente viu ali que tem valores quebrados, fracionais. Pode aparecer desse jeito? Pode. É normal? Sim. É muito comum isso acontecer. Mas vamos por setor, tá? Primeira coisa ali que a gente faz é, num primeiro momento, para quem não teve contato com essas aulas ainda, já vai marcar direto o 20. Tá certo? Vamos verificar. O que acontece? Ó, vamos ver ali o que a gente tem que fazer. Então, primeiramente, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que pegar o ponto da bifurcação, aonde tem aqueles 3 resistores ali, todos eles ali que valem 5 ohms, certo? Então, é por ali que eu tenho que mexer. Ah, mas e o outro 5? Deixa ele fora por enquanto, depois a gente atribui função para ele. Por enquanto, não. Então, como que fazemos ali? O detalhe, percebo que eu tenho 3 resistores, mas olha a vantagem. Todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, eu tenho essa equação que ela é muito específica para quando todos os resistores em paralelos são iguais, que é R sobre N. Mas como que funciona, professor? O valor de R de cada resistor ali vale 5. E ali eu vou ter que o número ou a quantidade de resistores que existem em paralelo nesse setor são 3. E ao fazer a divisão, isso vai dar 1,66.
Ah, mas a gente pode trabalhar com número quebrado? Gente, vai ser super normal aparecer número quebrado para vocês. Mas o que eu digo para vocês estarem fazendo, apesar da resposta ali que a gente tem, por exemplo, aparece com uma casa depois a vírgula, ou algumas com nenhuma, trabalhem sempre com duas casas. O sistema de precisão que a gente acaba trabalhando assim em alguns centros formadores, eles se baseiam muito no sistema monetário brasileiro, com duas casas depois a vírgula. Então se habituem a fazer dessa maneira, tá? Então assim, olha o que eu vou fazer, eu vou redesenhar a ideia do circuito. O que aconteceu? Aquele resistor que valia 5 ohms estava de fora, continua. Só que todo aquele trecho ali que está circulado em vermelho, ele vale 1,66. Opa, então a discriminação que eu tenho disso aqui é de um circuito em série. Sim, perfeito, é isso mesmo. E o que a gente faz num circuito em série? Soma os resistores. E a gente soma os resistores e ao fazer ali então 5 com mais 1,66, chegamos em 6,66. Resposta então, letra B, ok? Então temos isso como referência. Vamos avançar na ideia do circuito misto e esse vai ser o último exemplo que eu vou estar resolvendo nessa aula de hoje com vocês. Na dúvida, voltem no exemplo 1 e vão acompanhando gradativamente pelo grau de dificuldade que tem ali. Ah, mas esse resistor é mais complicado? Depende da forma que você vai estar trabalhando. O que acontece? Ó? Entenda certinho o que você vai ter. Se fosse no seu caderno, eu ia sugerir que você passasse o lápis, mas como a gente está trabalhando aqui nesse sistema remoto, então eu vou pedir para vocês acompanharem a setinha que eu tenho aqui, tá? Então assim, ó, esse é o sentido da corrente elétrica. Ó, perceba que ela vai para cima, virou para a direita. Chegou aqui, ela tem uma bifurcação, um pouco vai para cima, um pouco vai para baixo. Então aqui é um setor prioritário que eu tenho que trabalhar. Unificou a corrente elétrica, passou por aqui, esse carinha está bem de boinha, então não vou mexer nele. Chegou aqui novamente mais uma bifurcação. A corrente elétrica se divide novamente, alimenta os dois aqui, ela se unifica ao final da bifurcação, como aconteceu ali com R1 e R2, e ela pega e fecha o circuito, chegando aqui nessa pilha ou nessa bateria. E aí vai fechar toda essa movimentação até que se esgote as reações químicas que acontecem aqui e essa pilha ou essa bateria simplesmente pare de funcionar. Mas o que a gente tem como informação importante? Ele só quer saber a resistência equivalente. Para isso, olha as informações que o enunciado forneceu. R1 é igual a R2, que é igual a R3, que vale 10 ohms. Beleza. E depois, R4 e R5 valem 50 ohms. Beleza. Então, é isso que eu tenho como informação. É em cima disso que eu tenho que trabalhar. O que a gente vai fazer? Como são duas regiões de bifurcação diferentes, o que a gente faz? É interessante que você faça no seu caderno, e isso é muito importante mesmo que você pegue e copie os exercícios, e a partir desses exercícios você vai se aprimorando cada vez mais. Essa parte da física não tem jeito, como todas as outras, você tem que fazer exercícios. Quanto mais você fizer, mais prático isso vai ficando para você. E vamos definir por setor. Vamos chamar esse setor de RA e esse setor aqui de RB. Tá? Então vamos determinar para que vocês saibam com exatidão aonde que eu estou mexendo. Tá? Muito bem. Tendo isso, vamos ali analisar os trechos da bifurcação, como eu disse para vocês ali. Então, o que vamos pegar? O RA. Percebam que o R1 e o R2 têm o mesmo valor. E esse mesmo valor vale quanto? Esse mesmo valor vale 10. Então, vai ficar ali 10 sobre. Agora, aqui você analisa dentro daquele primeiro círculo em vermelho ali. Quantos resistores eu tenho? Eu tenho um total de 2. Então, vai ficar ali ó, 10 sobre 2. Ao fazer 10 sobre 2, isso aqui vai totalizar, então, naquela resistência daquele setor em específico, vale 5, certo? Muito bem. Então, já definimos a resistência daquele setor. Vamos avançar. A gente vai ter agora o RB. Como que vai funcionar? Da mesma maneira, os dois resistores são iguais. Ele está no enunciado. R4 é igual a R5, que são iguais a 50. Muito bem. Quantos resistores eu tenho ali em paralelo? Novamente eu tenho 2. Então, olha como que vai ficar. 50 divididos por 2. E isso vai ser igual a 25.
poxa, que bacana, eu consegui resolver esse contexto, mas eu sou uma pessoa muito visual, então eu tenho que ver o que está acontecendo para mim entender como que eu vou avançar. Não há problemas. O que eu digo para vocês ali é que nesse passo a passo que eu quero trazer para vocês ali, o que é interessante você fazer? Desenhe no seu caderno, verifique o que está acontecendo para que você consiga ter mais autonomia na hora de resolver. Olha o que temos aqui como referência. Ó. Eu estou pegando ali, ó, pegando a ideia do circuito, então eu estou avançando. Só desconsiderei a letra I como referência e a base que eu tenho daquela FEM que aparece. Mas ali, ó, na parte de cima eu tenho o RA, ele vem para baixo, tem o R3, que vale 10, que eu tirei lá do enunciado. Fechou o circuito, passa pelo RB, que a gente já viu, temos o resultado também. Muito bem, percebam, agora eu só tenho aqui um caminho possível. E esse caminho possível passa por esses componentes. O que isso quer dizer? Que agora, finalmente, esse circuito está definido como um circuito em série. Então, o que a gente faz no circuito em série? Eu somo os correspondentes. Eu vou somar quem? O RA, que é o componente que aparece ali em cima, que já é resultado de uma conta, o R3, que a gente tinha deixado ele isolado inicialmente, e o RB, que também é um resultado de uma conta. Ao somar isso, vamos ter ali então que o meu RA vale 5, meu R3 vale 10, o meu RB vale 25. Ao somar tudo isso, temos então uma resistência equivalente desse circuito misto, que vale então 40 ohms, certo? Então, isso é a concepção que temos ali dessa estruturação. Então, a minha aula inicial dessa parte de circuito misto, eu vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês reassistirem a aula para pegar eventualmente um conceito ou outro, mas se você está se batendo nesses conceitos, seja da parte do setor em série, do setor em paralelo, eu super recomendo que você volte e assista às aulas anteriores, que tem à disposição de vocês aqui no canal também. Então aproveitem, são aulas curtas e você consegue estar vendo ali de maneira bem tranquila, que isso venha favorecer seu aprendizado. Bom, agora a ideia do circuito misto, quando você pega uma coisa assim um pouco mais complexa. Percebam que a gente vai ter diversas ramificações aqui do circuito, só que isso é uma coisa que futuramente a gente vai entender como calcula. Mas percebam, só de bater o olho aqui, ó, que tem trechos que tem esses resistores, que tem esses dentinhos, tem trecho que não tem nada, como esse pedaço aqui, que a gente vai estar trabalhando. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas tem como resolver? Tem. Então, assim, é impossível? Não. Só que tem mais alguns detalhes de conhecimento que a gente precisa dar uma olhada antes para depois a gente chegar a fazer a resolução de um exercício como esse aqui, ok? Então, me despeço de vocês ao longo dessa semana. Um grande abraço a todos, boas aulas, aproveitem e estudem. Nesse tempo de pandemia, se protejam, protejam a família de vocês e aproveitem para aumentar seu grau de conhecimento. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.